Oi, meu nome é Giovana, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo desse canal. Hoje eu venho aqui falar com você sobre o meu método de estudos. Qual é meu método de estudos? Eu particularmente não funciono com a maioria dos métodos, então eu criei uma metodologia própria e eu vou aqui também dar algumas dicas para que você crie uma metodologia para você também. Porque às vezes você não consegue estudar por muito tempo, ou talvez você não consegue estudar de forma eficiente porque você ainda não se encontrou nessa questão. E talvez esse vídeo possa te ajudar. Mas vamos lá, vou apresentar para você a forma como eu estudo e depois eu dou algumas diquinhas para você se encontrar também. Quando eu comecei a estudar, a primeira coisa que eu faço é pesquisa. Então é muito Wikipédia. Eu adoro o Wikipédia para pesquisar porque ele abrange o conteúdo de forma bem completa. Diferente de alguns outros sites que eles meio que trazem de uma forma comprimida, de uma forma mais resumida. O problema do Wikipédia para algumas pessoas é que ele é muito extenso, então tem muito conteúdo, mas é só leitura. Então é mais pra mim ter uma introdução do assunto, que não é bem uma introdução, porque é muito conteúdo, mas é mais pra mim conseguir introduzir o assunto aos poucos, porque eu acho mais fácil, incrivelmente, com o Wikipédia. Segundo ponto do meu estudo é a leitura. Eu trabalho com 3 apostilas diferentes, 3 apostilas de 3 instituições diferentes. Por quê? Às vezes o que não tem em uma tem na outra, o que não tem na outra tem naquela dali, e o que não tem em uma das 3 tem no Wikipédia. Então, é assim que funciona, tem um estudo mais completo. O terceiro ponto do meu estudo são as anotações. Pra falar a verdade, geralmente eu faço anotação quando eu tô pesquisando, depois eu faço anotação em cada uma das minhas leituras de forma individual, depois eu reúno todas as minhas anotações e eu vejo o que tem em comum e o que tem de diferente. Geralmente o que tem de diferente de uma para outra é o que eu prevaleço no meu resumo final. Depois que eu fiz meio que toda essa pesquisa, toda essa introdução, depois que eu meio que já sei o conteúdo praticamente, né, devido ao excesso de leitura, eu vou para a videoaula. A videoaula ela funciona mais como uma revisão final, porque de modo geral as videoaulas, a menos que elas durem 1 hora, elas não apresentam o conteúdo de forma completa, ela não apresenta 100% do conteúdo ali. Então eu trabalho melhor com leitura. Bom, mas eu vejo a videoaula do mesmo jeito, como se fosse uma revisão, porque às vezes, por exemplo, tem professores que abordam macetes de questões que não são abordados nem na apostila nem na pesquisa. Então é legal você ver a videoaula do mesmo jeito. Durante toda a minha pesquisa e durante a videoaula, eu costumo ter um caderninho, que são esses caderninhos aqui pequenininhos, onde eu anoto as minhas perguntas durante o estudo. Então, por exemplo, eu estou estudando anatomia humana. Eu fiquei com dúvida sobre o nome dos ossos, ou por que tem esse nome, ou por que esse órgão tem essa função, ou por que o sangue tem esse tipo de coisa. Eu anoto aqui e depois eu vou pesquisar a resposta para as minhas perguntas. Se a minha pergunta ela não for respondida em nenhuma das 4 situações, que é a pesquisa, a leitura de novo e a videoaula, aí eu tenho que recorrer realmente para pesquisar no Google. Por que tal coisa funciona desse jeito? E aí eu que tenho as minhas perguntas respondidas. Essa etapa é uma etapa muito fundamental, porque eu consigo ter realmente clareza sobre o assunto e eu não fico com dúvida. E quando você está estudando, é muito importante que você estude para ter um entendimento. Porque eu sempre reforço isso, o entendimento é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Se você entende sobre um assunto, se você aprende ele de verdade, ninguém tira isso de você. Agora, se você decorar, para decorar é muito fácil de esquecer, entende? A menos que seja algo que você faça todos os dias, você fique ali, 2 meses vendo aquilo todo dia, você vai esquecer se você tiver com o objetivo de decorar. Então, quando eu leio várias vezes, eu vejo a videoaula, eu respondo as minhas perguntas sobre aquele conteúdo, eu sano as minhas dúvidas e eu tenho um entendimento completo do assunto. E o meu método em particular, é justamente para que eu tenha todo o entendimento do assunto. Porque eu odeio ter que voltar e estudar um assunto de novo. Depois que eu respondi as minhas perguntas, depois de toda essa etapa, eu vou para a resolução de questões, que aí já não tem nada a ver com as minhas dúvidas. Aí já são as questões do conteúdo. Então, geralmente eu pego questões... primeiro eu pego questões mais fáceis, né? Que tipo, pesquisa lá no Google, questões de fisiologia humana. Aí aparece lá 10 questões. De nenhum lugar, o professor criou, você responde. Acertou as 10, ótimo. Agora você vai para de vestibular, e aí que o bicho pega. Porque geralmente quando você vai fazer as questões de vestibular, e eu erro particularmente, eu vejo aquele assunto, por exemplo, tô ali fazendo questões de citologia, divisão celular, vamos lá. E eu errei numa questão referente à meiose, mitose, enfim.
Se eu vi aquela questão e eu vi que eu errei nela, eu tenho que entender por que eu errei nela, tipo, por que eu não entendi isso daqui. E isso faz parte do estudo também. O 8º ponto do meu método é o resumo. Depois que eu li, eu pesquisei, eu vi videoaula, eu respondi minhas perguntas, eu vi a resolução, eu respondi o porquê que eu tinha errado na questão que eu treinei, eu vou fazer o resumo. E a minha metodologia de resumo, ela é bem completinha, inclusive eu tenho um vídeo aqui, se você quiser ver, acho que foi o último vídeo que eu lancei, eu não tenho certeza, mas ele é bem completinho e ele realmente abrange tudo isso. Até as respostas das minhas perguntas, geralmente eu coloco no meu resumo para que fique mais de boa. E aí eu finalizo o meu estudo. Não tem mais nada para estudar. Se eu já conseguir responder as questões, geralmente eu paro de estudar um assunto quando eu já estou gabaritando as questões sobre ela. Então, enquanto eu estiver errando, eu continuo estudando. E esse é um método de estudo um pouquinho chato para você, tipo, se você quer estudar com mais rapidez. Porém, é um estudo que me garante que o que eu vou estudar esse ano eu não vou estudar no ano que vem. Porém, por exemplo, às vezes em um dia, eu estudo 6 horas por dia mais ou menos, eu consigo estudar 2 assuntos. Mas é aquilo, eu estudo de forma completa e eu só paro quando eu realmente aprendi. É melhor do que você estudar vários assuntos e aprender todos mais ou menos. Quando você for criar a sua metodologia de estudo, você precisa saber como que você aprende melhor. Se você aprende melhor lendo ou se você aprende melhor vendo videoaula. Dependendo da matéria, talvez isso mude. Por exemplo, matemática eu não consigo aprender lendo, eu preciso ouvir a videoaula. Mas todas as outras matérias é só lendo. Vendo videoaula não funciona. Talvez pra você, se você assimile melhor com uma pessoa ali te explicando, né? Que é na videoaula. Comigo, eu sou um pouquinho mais autodidata, eu prefiro tirar as minhas próprias conclusões. Mas é diferente. Então, vê como que funciona melhor pra você. Não fica pegando metodologia, toda a metodologia que você vai na internet e agarra pra você e quando você não consegue, você se sente aquela pessoa horrível. Não, cara. Cada um é diferente. Meu cérebro funciona diferente do seu e tá tudo bem. Só procure saber como que você funciona, como que você aprende um assunto. É isso que você precisa se responder. Eu vou ficando por aqui, vou deixar algumas recomendações de vídeos pra você ver se você quiser. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!